Toda semana a gente tem análise de uma pessoa pública, conhecida, que a gente ama ou às vezes não, mas que é interessante a gente trazer um olhar da astrologia sobre a vida pública dessa pessoa e assim a gente entende como a astrologia é incrível, como que a astrologia conta uma história, um trajeto, um caminho que nós vamos cumprir e ela dá a condição da gente seguir naquele caminho quando ele é muito legal ou fazer as alterações, buscar mudanças quando a gente sabe que o caminho não é tão bom assim. E hoje eu vou falar sobre o mapa da Jennifer Lopes, que fez aniversário agora no dia 24 de julho. Ela é uma leonina do grau 1. O grau é muito importante, hein? Ela é do grau 1. Eu vou explicar por que o grau é tão importante. Ela acabou, o Sol entrou em Leão no dia 22, ela é desse comecinho, ela fez 55 anos, linda, com aquele corpo exuberante, uma leonina poderosa, conhecida. Eu li que ela tem uma fortuna avaliada em 500 milhões de dólares, é muita coisa, cantora, atriz, ela é dançarina, empresária, ela tem uma marca de roupa, de cosméticos, tudo que ela coloca a mão profissionalmente dá muito certo. Então ela realmente é a rainha, né? O rei Midas. E ela tá vivendo um problema no casamento, quer dizer, casamentos é um tema complicado na vida dela. Ela tá casada pela quinta vez, sendo que com Ben, ela foi casada antes e voltou, casou de novo, mas não está bem. A festa que teve, parece que ele não compareceu, imagina, a festa de 55 anos, é isso, né? Ela é de 69, e ele não compareceu. E daí eu li, né, os casamentos dela são sempre complicados, terminam mal, ela é traída, enfim. E aí eu falei, quero ver o mapa dessa mulher para entender os trânsitos dela. Só que para a gente entender os trânsitos, a gente precisa ver o mapa de nascimento também, porque nada do que você vive hoje tem a ver com hoje, tem a ver com o que você plantou. Plantamos e colhemos, tá? Então, o mapa de nascimento é a vida inteira. Ele fala a vida inteira de como nós somos e do que a gente tende a atrair, onde estão as oportunidades, onde a gente patina, como é que vai ser a nossa saúde, o nosso amor, se vamos ter filhos, se vamos ganhar muito dinheiro, pá. E daí, o que acontece? Saturno é aquele planeta que tem um vídeo aqui no canal Jaque Astróloga, de Saturno. Planeta é o cobrador de impostos. Saturno é o cobrador de impostos. Esse é um planeta que ele tende, onde ele cai, e dependendo do aspecto, a emperrar, obstruir, travar, dificultar. Claro que depende do aspecto. Eu tô falando assim, se ele tem aspectos positivos, ele traz maturidade, responsabilidade, comprometimento, seriedade, pé no chão. Então, se ele vem de aspectos complicados, ele traz travações. Ele é um planeta kármico. Então, assim, onde está Saturno no seu mapa, a casa, ali tem questões kármicas e ela tem Saturno na casa 7. Na astrologia clássica, diziam que Saturno e Marte eram considerados maléficos e que ter um desses dois na casa do casamento era nada auspicioso, era um aspecto de azar. A gente está falando de uma astrologia clássica e tal. Hoje uma astrologia totalmente contemporânea, ligada também na psicologia, pelo menos é a minha. O que eu vou entender é que Saturno, ele vai trazer um ensinamento muito grande através de frustrações, de decepções, de perdas, de parceiros que tiram muito dela. Porque Saturno tá ali no mapa dela
na casa 7, em geral, quem tem Saturno na 7 não casa antes do retorno de Saturno, que acontece entre 29 e 31. Eu não sei com quantos anos ela casou pela primeira vez, mas em geral, assim, a gente sabe que essa pessoa não vai casar com 18, nem com 22 e tal. Às vezes, Saturno na 7 pode trazer parceiros mais velhos, mas não necessariamente, tá? Mas certamente são parceiros que tiram, sabe? Que acabam sendo frustrantes para a pessoa. Aquele parceiro que diminui, sabe? Tem parceiro que você põe uma roupa, ele fala linda, poderosa, e tem outros que falam, isso aí que você vai vestir. Às vezes a pessoa que tem Saturno na 7, ela tem aquele parceiro que tenta tirar, ofuscar, ou é um peso, é um estorvo, tá? Então, eu me casei com um cara maravilhoso que teve um acidente de carro e ficou paraplégico. Eu não tô sendo malvada, tá? Mas isso é Saturno na 7. E aí ele tá totalmente sem movimentos e ele não trabalha mais. Há um peso muito grande nessa experiência e muita gente vive. Ou, sabe, é uma pessoa que era maravilhosa e entrou em depressão e toma muitos remédios e é um fardo, tá? Então a gente tem esses aspectos assim. Jaque, mas o bem que ela tá casada não é paraplégico, não é, ok, mas ela tentou pela segunda vez e o cara não foi no aniversário dela e eles estão com uma crise conjugal e se ela tiver um astrólogo, ele pode ajudar muito explicando o que ela está vivendo, porque é só olhar os trânsitos. Mas eu ainda estou falando do mapa de nascimento, tá? Esse Saturno, ele faz uma quadratura, um aspecto chatésimo com o Sol, com Mercúrio e com o meio do céu. Então isso significa que, de algum jeito, os parceiros na vida dela ofuscam ou trazem problemas para a vida pessoal dela, de saúde ou profissional. Então, por exemplo, se ela tem sócios, ela pode ter problemas com sócios também, né? Porque quando Saturno, que está na casa 7, que é do meu parceiro ou do meu sócio, faz uma quadratura com o meu Sol e com o meu meio do céu, ou com o meu Mercúrio, esse parceiro, que pode ser um parceiro sócio, que, sabe, a empresa estava ótima até eu fazer sociedade e a pessoa cagou. Ou esse parceiro tem uma fala muito dura, né? Porque Saturno quadra o Mercúrio dela. Então aquela fala que tá sempre jogando para baixo ou desqualificando, a gente não sabe da vida íntima dela, mas a gente sabe o que ela tá vivendo, uma crise conjugal com um cara que ela tá casada pela segunda vez, tentou, ele traiu, ela se separou e tá tentando de novo e ele não foi no aniversário dela. Então, esse é um aspecto de mapa de nascimento. Além disso, olha para você ver, eu tô só analisando o afetivo dela, porque o financeiro e o profissional é um sonho de verão. Ela tem uma Vênus em Gêmeos, e essa Vênus está quadrando Plutão. E então, eu já falei muito que Plutão, quando toca planetas pessoais, ele traz o pior nosso ou do outro. Quando Plutão quadra Vênus, as experiências afetivas são, às vezes, assim, ela descobre traições, infidelidade. É muito tóxico Plutão com Vênus, não é? É um rapto que acontece ali. É muito comum pessoas com esse aspecto que sofreram abuso ali na infância ou no começo da adolescência, porque Plutão em aspecto difícil é o estuprador, realmente, né? E então, assim, ela pode viver através do amor extorsão. Ela pode se envolver com uma pessoa e ela monta alguma coisa ali para a pessoa, empresta dinheiro e toma cano, ou sabe, as relações ficam muito tóxicas e tem violência em Plutão com Vênus, tá? O feminicídio está muito associado com Plutão Vênus ou Plutão Marte. Então, a parte afetiva dela é cagada
indiscutivelmente. Isso muda, claro que muda. A gente tem a condição com a evolução de entender os padrões, porque existe um padrão de que no afeto elas fazem escolhas muito ruins e que sempre acabam mal. A hora que a chave virar e ela entender que ela se sente atraída por um tipo de homem que sempre repete, independente dos homens, o final é sempre igual, ela muda, sabe? Porque de alguma forma há uma atração por homens que vão magoar, tirar, usurpar, sabe? Subtrair. E isso quando a gente entra para uma oitava superior de evolução, quando a gente fala, eu vi esse filme, isso não vai se repetir mais. Que é quando você entende que você está se sentindo atraído por um padrão de homem que vai fazer a mesma coisa porque todos os outros chegaram igual, né? Então é isso. Eu falo muito isso para as minhas clientes e os meus clientes. Os padrões, eles se repetem, o que muda é a roupinha e a carinha, mas as histórias é o mesmo. Então, por exemplo, tá? Se você tem um padrão de homens que vão homens que chegam meio estelionatários, às vezes, tá? Muitas vezes eles chegam como cara ferrado. Ai, ferrado, então meu sócio me sacaneou e o meu CNPJ não posso usar, meu CPF tá, você não pode me emprestar um dia. E aí eu falo assim para cliente, mas nas vezes anteriores que isso aconteceu, você se ferrou, por que você tá repetindo? E até que a cliente olha assim e fala, esse discurso eu não caio mais, e ela sai fora. Aqui ela ouve, os homens chegam com um discurso que é um discurso de sedução, de maravilhosa, de poderosa, e depois jogam ela lá no chão. Então, ela vai aprender com isso, né? Eu não sei se esse casamento vai durar, mas olhando os trânsitos dela, eu diria que não vai durar. E aí, por quê? Eu vou encurtar tudo aqui só para vocês entenderem uma coisa muito, muito importante. Eu dei uma bugada ali um pouco e parece que 2023 foi um ano difícil para ela. Imagina, nós estamos falando de uma mulher que tem uma fortuna de mais de 500 milhões de dólares e o ano foi difícil. Imagina nós, mortais. E aí, ela está sofrendo a oposição de Plutão. Plutão está no grau, Plutão entrou em Aquário por 20 anos, então ele vai fazer oposição com todos os leoninos, todos. Ontem, quando ela fez aniversário, Plutão estava a 0 graus e 50 de Aquário e o Sol dela está a 1 grau e 36, menos de 1 grau a oposição. Isso é complicado, é pesado. Plutão tira, elimina, mata fisicamente. Plutão, os trânsitos complicados de Plutão, envolvendo, por exemplo, o nó do norte ou Quirón, às vezes ele traz a morte concretamente. Mas ele traz perdas. Plutão amputa, às vezes um comportamento, às vezes fisicamente, né? Uma oposição de Plutão ao Sol dela tá tirando muita coisa da vida dela. Então, provavelmente, o bem tá sendo Plutão. Esse Plutão tá no fundo do céu, então ela tá vivendo uma crise importante ali na família. Talvez, assim, os filhos que não estão aceitando o cara, sabe? Ou eles já não estão morando mais junto. A vida dela super tumultuada, esse Plutão faz uma oposição também ao meio do céu, então isso está complicando, ela não está conseguindo cumprir a agenda, ela não está conseguindo ser criativa, porque ela é poderosamente criativa para criar suas músicas, ou suas danças, ou seus produtos de beleza. Mas o que eu vejo é que quando Plutão faz uma oposição ao nosso Sol, a gente adoece. Plutão é uma promessa de que aquilo que você trouxe no seu DNA, você vai ter X, porque todo mundo vai morrer. Então, você vai ter X, YZ de doença, de problema de saúde. Ele, quando faz oposição, ele traz, e ele fala aqui, você vai ter que eliminar.
E se você não eliminar bem, você vai eliminar mal. Né? Não existe negociação com Plutão. Hades, o deus do inframundo. Então, assim, Plutão tá retrógrado, vai ficar cada vez mais pertinho do Sol dela. Depois, quando ele andar, ele vai se abraçar de novo ao Sol dela. Então, esse ano, o ano que vem, é um ano de muitas perdas, de muitos lutos que podem ser concretos, físicos mesmo, mas também pode ser de uma forma mais metafórica, assim, sabe? Perdeu a esperança sobre alguma coisa, esse casamento que ela investiu e desejou, e aí se esse casamento acaba é num litigioso horroroso, e aí ela perde um tanto de coisa, enfim, não é? Então, os leoninos dos primeiros dias de Leão estão vivendo a oposição de Plutão. Cuidem da saúde, gente. Cuidem da saúde, que é o bem mais precioso, né? Estão vivendo essa experiência bem chatinha. E aí, mas em compensação, ela tem um Netuno, tá nos últimos graus de Peixes, tá ali quase chegando em Áries, em 25 ele chega, mas ele já faz um trígono maravilhoso com o Sol dela e com o meio de céu. Então, assim, apesar de uma perda que ela tá vivendo, de uma coisa que, sabe, tá drenando, Plutão drena. Plutão é o obsessor. Esse Netuno tá mostrando que ela precisa deixar um ciclo para começar um novo, com muita criatividade. Netuno vai trazer muito da espiritualidade, da fé. Talvez ela se converta ao budismo, ao cabala, talvez ela vire embaixadora de alguma entidade ligada, sabe, a crianças, a mulheres que são abusadas. Então, porque Netuno vai trazer muito dessa questão, assim, de como eu posso contribuir através do meu poder, do meu dinheiro, para ajudar pessoas que estão em condição menor, né? Porque lembra que Netuno rege Peixes. Peixes é a casa 12, os invisíveis, né? Peixes tem a casa 12 fala dos invisíveis, da Cracolândia, dos mendigos, dos refugiados, da mulher que sofre abuso, da criança que sofre abuso, porque é uma criança pobre que mora numa casa que 20 pessoas dormem no mesmo lugar. Então ela vai ser muito iluminada pela parte espiritual, porque Netuno vai fazer isso, mas ela vai perder algo que é muito importante, que é irreversível. Às vezes Plutão, em aspecto com o Sol, tirou o útero, sabe? Teve um mioma, tirou o útero, mas já estava na menopausa, mas e daí? Quanto que isso pode significar emocionalmente na sua vida? Né? Tirar qualquer coisa é sempre muito significativo, né? Tem um dentinho que você tira, o corpo todo tem que se reacomodar e mexe. Imagina a parte reprodutiva. Não sei se ela tem problemas reprodutivos, mas Plutão rege a útero, ovário, próstata, né? Toda essa parte reprodutiva, aparelho reprodutivo masculino e feminino. Então pode ser por aí, sim. Então vamos observar. Tá? E aqui ela tem um Netuno maravilhoso, então ela vai se manifestar de um jeito que ela vai aparecer mais, de um jeito que ela tá mudando uma fase, ficando mais espiritualizada, sabe? Usando a voz e o poder dela, poder de influência e poder financeiro para contribuir. De repente vai aí abraçar a campanha da Câmara Harris e não é, eu falei errado, né? Mas da presidente, da vice, que agora pela desistência do Biden vai tentar se candidatar, e elas, assim, sabe? Então ela pode abraçar essa causa, né? Mulheres no poder. E a voz dela pode ser muito interessante. Enfim, é isso aí. Aqui é uma contribuição sobre o tanto que a astrologia pode nos orientar.
e ajudar no nosso processo, porque a astrologia conta de um caminho que você vai seguir, que eu vou seguir, que todos nós vamos seguir. Como que a gente vai seguir? Quanto mais autoconhecimento e consciência, mais a gente segue feliz. É isso aí. Beijo, tudo de bom.